Olá a todos! Esse trabalho TDE tem como objetivo abordar sobre o carrapato marrom do cão, onde vamos falar sobre taxonomia, morfologia, implicações sanitárias, patologias causadas, epidemiologias, riscos aos animais e às pessoas, ciclo da vida e prevenção e controle. O carrapato Riptelius sanguineus, também conhecido como carrapato marrom do cão, é uma espécie de carrapato hematófago, ou seja, que se alimenta de sangue. Encontra-se principalmente em cães, mas que também pode parasitar gatos, coelhos e humanos. Caracteriza-se por ter um corpo duro e um escudo endurecido na superfície do corpo que protege sua parte dorsal, ou seja, a parte superior. Seu ciclo da vida inclui 3 fases: larva, ninfa e adulta. Todas dependem de sangue para se desenvolver. Fêmeas engurgitadas podem depositar milhares de ovos no ambiente, favorecendo infestações. Hoje eu vou falar sobre a classificação e algumas características do parasita Rhipicephalus sanguineus, conhecido popularmente como carrapato vermelho do cão. Este carrapato pertence ao reino Animalia. Isso quer dizer que é um animal, ou seja, um organismo formado por várias células que não produz seu próprio alimento e precisa se alimentar de outros seres vivos. Ele faz parte da filo Arthropoda, sendo um animal invertebrado que tem um corpo protegido por um exoesqueleto rígido e possui patas articuladas que ajudam na locomoção. Dentro desse grupo, ele ainda está na classe Arachnidea, a mesma das aranhas e escorpiões. Os aracnídeos têm algumas características bem marcantes, como o corpo dividido em 2 partes principais, chamadas de cefalotórax e abdômen. Possuem 4 pares de patas, não possuem antenas e apresentam estruturas chamadas quelíceras, que ajudam na alimentação. Seguindo na classificação, ele pertence à ordem Ixodida. Essa ordem inclui os carrapatos que são parasitas externos, ou seja, vivem na superfície do corpo de outros animais. Dentro dessa ordem temos a família Ixodidae, conhecida como os carrapatos robustos. Eles recebem esse nome porque possuem uma estrutura rígida no dorso chamada escudo, que funciona como uma proteção, e esse escudo pode variar de tamanho entre machos e fêmeas. Por fim, chegamos ao gênero Rhipicephalus e a espécie Rhipicephalus sanguineus, que foi descrita por Leterrier em 1806. Uma característica muito importante dessa espécie é que ela é um ectoparasita hematófago. Isso significa que ela vive no corpo de outros animais e se alimenta de sangue. No caso, ela é muito comum em cães, por isso o nome popular carrapato vermelho do cão. Então, resumindo, estamos falando de um aracnídeo com 8 patas, corpo protegido que vive como parasita e se alimenta de sangue de hospedeiro. Olá, tudo bom? Hoje eu vou falar um pouco sobre o parasita Rhipicephalus sanguineus, mais conhecido como o carrapato marrom do cão. Esse parasita, ele se alimenta através do sangue do animal e podendo também transmitir doenças um pouco mais graves, como babesiose e erliquiose. É muito importante a gente conhecer e entender o ciclo de vida desse parasita para que a gente possa ter um controle e uma prevenção para que também possa impedir a infestação desses parasitas. O ciclo desse animal é dividido em 4 fases: ovos, larva, ninfas e a fase adulta. Tudo se inicia quando o carrapato fêmea se alimenta do sangue do animal e em seguida cai em algum ambiente onde ela deposita os seus ovos. É muito comum encontrar os ovos em frestas, paredes ou até mesmo no ambiente que o animal vive. Em seguida, esses ovos eclodem e nascem as larvas. E as larvas se alimentam, vão tendo aquele processo de evolução, se transformam em ninfas e em seguida se transformam em carrapatos adultos. Depois retornam para o animal e é onde elas se reproduzem e o ciclo recomeça. Um ponto também muito importante é que a maior parte desse ciclo ele acontece no ambiente e não no cachorro em si. Então, tratar somente o cachorro não é o suficiente. As formas de prevenções, elas podem ser através de coleiras antiparasitárias, pipetas, comprimidos e também a esterilização do ambiente, manter o ambiente limpo, né? Evitar acúmulo de sujeira para que não ocorra essas infestações desse carrapato. É muito importante ressaltar que
é de extrema importância ter o controle contínuo, porque esse carrapato ele se reproduz muito rápido. E em casos mais graves, é necessário sim a ajuda do médico veterinário. Em resumo, é muito importante a gente entender o ciclo de vida desse carrapato para que a gente possa ter o controle, a prevenção, buscar o tratamento correto, para que possamos proporcionar uma qualidade de vida e bem-estar para os nossos animais e também para o ambiente em que vivem. Morfologia. Aéreos sanguíneos são carrapatos vermelhos acastanhados e com formato ligeiramente piriforme quando não alimentados. Esta espécie não apresenta decoração, mas sua característica distintiva é o formato hexagonal da base. Aéreos sanguíneos é o principal vetor da R. conuri. Aéreos sanguíneos pode ser o mais comum do que pensávamos anteriormente e está cada vez mais implicado como um vetor da febre maculosa das montanhas rochosas no México, leste do Arizona e outras partes dos Estados Unidos. E os palpos relativamente curtos. Este é o carrapato marrom do cão, uma espécie antropofágica associada a cães. Sua acomodação e distribuição tendem a seguir a distribuição da população humana em todo o mundo. Essa espécie é única entre os carrapatos duros, pois é uma espécie endofílica de interior, em zonas temperadas, frequentemente encontradas em frestas e rachaduras de abrigos infestados. Mas em zonas tropicais, o comportamento exofílico é o mais comum. É o causador da febre maculosa mediterrânea, ou transmitida por carrapatos. E o contato com os cães é um fator de risco para essa doença. As principais patologias transmitidas por esses carrapatos incluem helicose canina, uma das doenças mais comuns e graves. Afeta os glóbulos brancos, causando febre, apatia, perda do apetite, sangramentos, geralmente nasais, e anemias. Babesiose canina, parasita que destrói os glóbulos vermelhos, hemácias, levando a anemia severa, febre, mucosas pálidas e urina escura. Anaplasmose canina, afeta as plaquetas, causando trombocitopenia clínica, diminuição dramática de plaquetas e sangramentos. Hepatozoonose canina, infecção geralmente contraída quando o cão ingere carrapatos contaminados, podendo causar febre, dor intensa e emagrecimento. Febre maculosa. Embora Ambiomasa scopulus seja o principal vetor do Brasil, o carrapato marrom do cão pode estar envolvido na transmissão em algumas regiões, sendo zoonose grave para humanos. As principais características epidemiológicas: hospedeiros e habitats. Embora infeste bovinos e humanos, R. sanguíneos é um monotrópico, parasita que quase exclusivamente em cães em todas as suas fases de vida. Ciclo da vida e a sua zonalidade. O ciclo é de 3 hospedeiros, mas mesmo o cão costuma ser reinfestado. Em climas quentes, o ciclo evolutivo é rápido, permitindo múltiplas gerações por ano. As fêmeas ingurgitadas tendem a se desprender do cão durante a noite. Riscos animais, principalmente cães. Os carrapatos marrons fixam nos cães para se alimentar de sangue, podendo causar desde irritações locais até a morte por doenças transmitidas. Helicose canina, causada pela bactéria Elytius canis, provoca febre, falta de apetite, letargia, mucosas pálidas, anemia. Hemorragias, se não tratada, pode se tornar crônica e fatal. Barbiose, causa destruição de glóbulos vermelhos, resultando na anemia severa, urina escura e icterícia. Anaplasmose, outras infestações bacterianas que afetam as plaquetas, geralmente sangramentos e febre. Infestação maciça pode causar anemia grave, fraqueza, perda de peso e os filhotes podem levar à morte rapidamente. Riscos a pessoas, zoonose. Embora prefira os cães, esses carrapatos podem picar humanos, especialmente em infestações altas, onde procuram novos hospedeiros. Febre maculosa. O risco principal é a transmissão da bactéria Rickettsia rickettsia, ou similares, causador de febre maculosa. Essa doença é grave, podendo ser fatal a mais de 80% dos casos que não são tratadas precocemente. Os sintomas em humanos: febre, dor de cabeça intensa, náuseas, vômitos, dores musculares e manchas vermelhas na pele, erupções. Reação local: a picada pode causar uma lesão na pele, inchaço nas glândulos iguais e a mal-estar geral.